Olá, estamos iniciando mais um Invista, aprendendo com quem faz, e hoje vamos falar aí sobre medicina humanizada. Você já ouviu esse termo? É uma medicina mais acessível num país onde nós temos problemas seríssimos com a medicina, com a saúde, com segurança e outras coisas mais. Nós trouxemos aqui hoje o CEO da Fares, da Clínica Fares. Com certeza você já ouviu esse nome aqui em Osasco, aqui na região, e para todas as TVs comunitárias que nos retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. E hoje inaugurando também, é a primeira edição onde o Invista vai já em rede nacional pela Oi TV no canal 28. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo Abrão, fisioterapeuta e hoje CEO da Fares, Clínica Fares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os colegas. Para a gente é uma honra, né? Fico muito feliz de participar dessa nova fase da TV. Isso é muito importante para a gente. E medicina hoje é a pauta no Brasil, né? Sem dúvida. Todo mundo hoje está buscando saúde, ninguém quer ficar doente, todo mundo quer aumentar a longevidade, isso com qualidade, e a gente sabe que isso impacta tanto nas relações humanas, né? Que é muito interessante a gente falar, uma medicina humanizada. Medicina humanizada a gente precisa cuidar, ter a lei da empatia, cuidar do próximo. Entender Legal. Que esse paciente, esse cliente tem algumas ansiedades. Fico muito feliz de participar dessa nova fase da TV. Legal. Bom, e hoje o nosso telespectador vai saber um pouco da história, né? Porque em 88, o senhor Adiel Fares, ele teve aquele insight depois de conversar. Bom, nós vamos saber a história, não vou adiantar, nós vamos contar a história para você do início da Clínica Fares. Mas antes disso, Marcelo, é importante para nós também, todo entrevistado que nós trazemos aqui, nós queremos saber das origens, de onde veio, onde estudou, se teve dificuldade ou não, se teve, nessa passagem para o empreendedorismo, se teve algum tipo de dificuldade, porque tão importante quanto ser, estar, é permanecer, né? As pessoas chegam ao topo e aí permanecer é duro, então também dá umas dicas para os nossos telespectadores, para os alunos de faculdade, para quem está se formando, né? Também para que caminho ir. Então vamos lá, o Marcelo vem de onde? Que legal, que legal, né? Eu tenho a minha formação inicial, eu comecei com educação física. Eu fiz a faculdade de educação física e a faculdade de fisioterapia. E meus pais também deram muito duro para a gente fazer uma faculdade. Então, eu fiz as duas faculdades, eram particulares, as duas universidades. E eu percebi naquele momento que eu gostava de atender as pessoas ter essa melhora clínica e ter uma explicação científica por trás. Sim. Existe uma matéria na Faculdade de Educação Física, na área da saúde, que é chamada fisiologia, que é uma relação matemática de como funciona o corpo humano. Então, além de atender com excelência, você ter esse acolhimento, você entender por que isso modifica, por que a fisiologia se altera. Isso para mim foi muito magnífico. E foi no momento que eu me formei, comecei a atuar como fisioterapeuta, e eu conheci o fundador, Adiel Fares. Ele foi meu paciente, olha como é a coincidência, né? Sim. Tem coisas que o universo conspiram a favor. Aliás, ele é cardiologista e geriatra também. Perfeito. Né? E o Adiel, ele tem uma formatação, uma metodologia de atendimento, de acolhimento, que ele perpetuou, e esse é o legado e o propósito que a gente leva hoje na Fares, que foi muito congruente quando eu conheci ele. Ele atender com excelência, atender bem esse paciente, mas trazer isso com uma acessibilidade. Foi quando eu conheci, há 10 anos atrás, o Projeto Fares. E aí eu inaugurei um centro de reabilitação, a gente tinha uma unidade só. A Fares tem hoje 30 anos, né? Eu entrei nos 20 anos da Fares, então a gente inaugurou esse centro de reabilitação. A gente tem um modelo de reabilitação hoje que no Brasil é exclusividade, através de uma tecnologia que mostra a probabilidade do paciente melhorar ou não, se a fisioterapia é o melhor critério. E a gente foi alinhando esses desejos de melhorar a relação com o paciente, ter esse atendimento humanizado, acolhedor, mas com tecnologia e com acessibilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa que ainda para mim ainda não está muito claro. Você, na sua formação de educação física e fisioterapeuta, eu acho que são duas formações essenciais para
cuidar de outras pessoas. Com certeza. Esse acho que é o principal objetivo dessas duas profissões, que é a educação física, é o aluno, é o condicionamento, é o cuidado, né, com o físico da pessoa. A fisioterapia também é a mesma coisa, é restabelecer, não é? E foi daí, você imagina que foi daí esse insight lá, quando o doutor Adiel, iniciou a clínica já há 30 anos, né? Mas daí quando te conhece, ele fala, deixa eu trazer esse menino para cá, para começar a cuidar das pessoas. É por aí? É por aí mesmo. O Adiel, hoje, eu falo que ele recolhe talentos e vai lapidando esses talentos, né? Ele, tanto comigo na fisioterapia, a gente tem outras especialidades, como neurologia, cardiologia, que ele foi fazendo isso, ele foi procurando talentos e a gente percebeu que a gente conseguia trazer esse benefício para uma grande parcela. Foi aí que eu enveredei o caminho da gestão. Foi entender como dar escala para esse processo, como ter indicadores que mostram para esse paciente essa segurança técnica, como procurar processos já consolidados na literatura e na metodologia de como fazer isso e fazer isso muito bem, né? E perpetuar. E o Adiel vem me preparando nesses últimos anos para assumir essa cadeira. Mas a sua vida antes do Adiel, vamos colocar como é que foi a passagem sua de formação, de aluno, de formação, para o mundo do empreendedorismo. Você iniciou em uma clínica, como é que foi? Uma clínica própria? Eu trabalhava numa clínica particular, foi onde eu conheci o nosso fundador, e comecei a fazer cursos de metodologia da pesquisa científica, fisiologia humana, minha formação, meu mestrado e meu doutorado é em medicina baseada em evidência, procurando conhecimento científico para garantir a melhora do paciente. E a gente percebeu que isso pode a gente pode abastecer uma grande parcela da população. Então, eu fui procurar conhecimento através de MBA, cursos de especialização, mestrado, doutorado na área de gestão, alinhado com o propósito que eu já conhecia, estava dentro da Fares, né? Já conhecia o Adiel, de trazer esse atendimento acolhedor. Então, a Fares, hoje, que a inauguração foi na unidade da Vila Nova Cachoeirinha, começou com 6 consultórios e hoje a gente tem 4 unidades, vamos para a 5ª unidade. Santo Amaro, Osasco e Penha. Penha, e estamos indo para São Vicente. São grandes centros urbanos, né? São quase aí metrópoles, cada uma delas, não? A gente brinca que parece que são países próprios, né? É verdade. Pelo volume de pessoas e pela mudança cultural que tem em cada cidade. Para o nosso telespectador que nos assiste aí, aliás, um grande abraço a todos hoje em outras praças além de São Paulo, em todo o Brasil. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Para você que é de outros lugares que não conhece Osasco, é uma cidade aí de quase 1 milhão de habitantes. Penha também é um conglomerado enorme. Santo Amaro são grandes centros urbanos onde a Fares vai, se instala com esse objetivo, né, de humanizar a medicina e dar... E vocês colocam na apresentação de vocês, Marcelo, que é uma medicina acessível. Legal. Fala para mim, o que é esse conceito de medicina acessível? Deveria ser para todos, né? Para todos. E assim, a gente entende que hoje medicina acessível é colocar o paciente no centro dessa relação. Então, a gente vê a dificuldade que esse paciente tem de localização. Então, a localização das clínicas ou é próximo do trabalho ou é próximo da casa desse paciente, desse cliente. A quantidade de médicos, ter um médico disponível a hora que o paciente precisa. E lógico, né, o preço, né? A gente sabe que o preço hoje é um impactante, é um limitante no acesso à saúde. Então, trazer medicina de qualidade com um caráter humanizado, com um preço acessível, isso é o que torna. A gente faz um comparativo, né? O mercado, a gente tem uma promoção uma probabilidade de entregar a medicina a um custo de R$90 a R$100 na Fares, e o mercado cobra com a mesma qualidade entre R$400 a R$700. Então, a gente dá essa acessibilidade para o paciente. E é impressionante, né? Porque eu acho que o seu Adiel teve realmente um insight, uma visão mesmo, porque qualquer casal na faixa dos 55, 60 anos, qualquer casal vai pagar aí, no mínimo, R$3.500 aí de um plano de saúde bom.
E aí, os planos de saúde acabam pagando para os médicos, às vezes de uma consulta a gente vê quase que esse valor que você falou aí, por uma consulta, né? Então, vocês acabaram fazendo um meio cortando o caminho, né, para chegar direto ao médico, né? Eu acho que hoje a gente está num vácuo da saúde, né? A gente tem a medicina pública hoje que está sofrendo muito com as condições, com o investimento que precisa. A medicina privada que está caríssimo dos planos de saúde, né? Então, é difícil um casal ter acesso e se você contabilizar, a gente fala isso para os nossos pacientes, o uso que você tem do convênio perante o gasto que você tem. E a gente tem uma medicina que tem um preço justo, que o paciente só faz o investimento, só faz o pagamento quando ele usa. Então, uma população que a gente coloca lá entre 35 a 50 anos, ele vai ao médico 4 vezes ao ano. E é o que a gente coloca no nosso cerne, coloca no nosso centro, é investir e conscientizar a população, a comunidade, por isso que eu acho que é muito congruente o que a TV faz hoje, como um embaixador de saúde dentro da casa dele. Certo. Esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito. Quando a população e o meu médico, que tem informação técnica, o meu corpo clínico, tem a informação técnica e conscientiza esse paciente, essa população, que ele é responsável pela saúde dele, da alimentação, o ambiente familiar, ele fica menos doente e é menos oneroso. Então a gente consegue criar uma logística e uma gestão que a gente consegue ofertar essa qualidade de saúde igual aos grandes centros. Então a nossa ressonância, nosso ultrassom, nosso laboratório, os nossos médicos são iguais aos grandes centros que existem hoje no estado de São Paulo. E é interessante, eu estava vendo, vocês têm uma planta, uma área útil de quase 5 mil metros quadrados, aqui só na cidade de Osasco, né? E ali acontecem também, inclusive, além das consultas, além de exames, acontecem também pequenas cirurgias ou algumas cirurgias. Eu queria que você comentasse isso. A Clínica Fares, a importância é cuidar da jornada. Essa jornada do paciente é desde a consulta, se ele precisar de um procedimento, se ele precisar de uma cirurgia de grande porte, a gente tem convênio com hospitais externos, o mesmo médico que atendeu vai fazer essa cirurgia e até os exames. Isso é o slogan de ser completo e acessível. Eu ter dentro do mesmo prédio, dentro de um conceito de polo médico, e essa é a grande felicidade do Adiel, quando ele trouxe um conceito em inglês, que é um conceito de polo médico, de ter a resolução dentro do mesmo prédio. Então, eu tenho a consulta, o procedimento, o exame. Se precisar de uma pequena cirurgia, a gente tem um centro cirúrgico próprio. Se o paciente precisar de uma cirurgia de grande porte, a gente tem parcerias com os hospitais para fazer essa internação. Lembrando e trazendo isso para a consciência do paciente, trazendo isso de um preço acessível, uma facilidade de pagamento, numa linguagem que o paciente entende. Porque isso é muito importante, né? O paciente ser dono desse conceito. Entendi. Marcelo, desse conceito da clínica, da medicina humanizada, desses conceitos que vocês praticam, para uma clínica diferente, uma clínica tradicional, qual a diferença que você assim ressaltaria para, vamos dizer, para convencer ou para argumentar para as pessoas, olha, a Fares tem um diferencial. Qual é esse diferencial? O grande diferencial é ser resolutivo. Hoje, a variável tempo... O que é isso? O que é resolutivo? Assim, o paciente procurar ter uma busca, ele ter lá, eximir a dúvida dele de um diagnóstico, a fazer o exame no mesmo local, e se precisar fazer um procedimento no mesmo local. Esse arsenal tecnológico e esse arsenal do corpo clínico ter a disponibilidade, essa é a grande diferença. A gente tem um conceito que a gente chama de horas clínicas. Esse conceito técnico é ter um médico disponível quando o paciente precisa. Então, eu brinco, né? Principalmente nós homens, a gente não acorda com uma vontade de ir no médico, né? Verdade. Então, quando a gente tem essa vontade, eu preciso ter essa disponibilidade do médico. Eu vou num urologista. Se eu tenho uma dúvida de um diagnóstico, eu tenho um ultrassom à mão. Se eu precisar conversar com o médico que faz o laudo desse ultrassom, eu tenho em mãos. Se eu precisar de uma opinião de um outro especialista, eu acho que o seu problema não é urológico, é um problema ortopédico. Eu tenho um ortopedista na mesma unidade. Marcelo, deixa eu te interromper, porque você está falando de urologista, nós estamos no mês, novembro azul, está terminando aí, e se você, aí, telespectador, está naquela faixa etária de fazer, após, acho que os 40 e poucos anos, tem aí que fazer a prevenção, né, da próstata,
não é? Vocês fazem esse exame Fazemos também? todos os exames. É. E esse mês a gente tem um trabalho que a gente está fazendo focado ao Novembro Azul. Sim. E o que é o mais importante, o tempo, se a gente não, ninguém gosta de ter esse diagnóstico, mas quanto antes eu sei do diagnóstico, maior a probabilidade de resolução. Isso é importante, gente. Olha, um toque para você, né? Um toque, sem duplo sentido, é que vá atrás, porque se tiver algum probleminha, você pegar no comecinho, é muito mais fácil de resolver. Hoje a medicina está muito avançada, então eu vou insistir mais um pouquinho. Você que está na faixa aí, passou dos 40, procure aí, aproveite o Novembro Azul. Sabe que você vai investir algumas horas aí na sua saúde que pode salvar a sua vida. E a Clínica Fares pode ser aí uma boa solução aí de tempo. Chega lá e é atendido rápido, Marcelo? Rápido. Hoje eu tenho o paciente que procura, hoje são todos horários marcados, mas o paciente que procura, que a gente chama de encaixe, no máximo em 2 horas a gente atende esse paciente. Olha e se só. o paciente quer fazer um check-up masculino, por exemplo, ou um check-up feminino, em no máximo 4 horas ele tem o resultado do exame. Isso... Que coisa, hein? Dá velocidade. Então, Sim. A gente sabe que a pessoa tem que deixar de trabalhar, deixar o familiar dele, deixar as coisas que ele tem que fazer em casa. Então, a clínica, esse é um grande diferencial. A clínica, ela tem um status pronto, um staff pronto para fazer esse atendimento. Eu vou pedir para a nossa produção, não sei se tem, mas colocar aqui embaixo para vocês os contatos da Clínica Fares. Eu não sei se você lembra algum telefone ou site onde as pessoas podem consultar. O nosso telefone é o 3851-4000. A gente tem um call center próprio, legal. com mais de 120 posições para atender, e o nosso atendimento humanizado começa no call center. Então, eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza que tem muita gente que foi pegar a caneta. Nós vamos esperar um pouquinho, vamos repetir esse telefone já para você anotar e poder ter acesso aí à Clínica Fares. Além do telefone, que nós vamos repetir, 3851-4000. 3851-4000 é fácil, hein? Tá aí, ó, 3851-4000, você entra, tem muitas posições, não vai dar ocupado, o Marcelo está garantindo aqui. Se der ocupado, você liga para aqui, para a TV Osasco, que eu vou dar um puxão de orelha no Marcelo. Por favor. Olha, você pode participar conosco também pelo 981-4 pelo WhatsApp. Você pode mandar, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Tem as redes sociais, tem o nosso site, tem Instagram, tem o Facebook. Pode mandar para qualquer lugar desse que chega as mensagens aqui. Faça como a Mariana Soares, do final do telefone 6577. Ela falou aqui: Paulo Contim, parabéns pela entrevista. Marcelo, compare a Clínica Fares com convênio. Vale a pena deixar de pagar um convênio e passar a se utilizar da Fares? Vocês têm hospitais para internação? Então, Mariana, né? Mariana Soares. Mariana, legal. A gente sempre fala que é o perfil do nosso paciente. Eu faço um convite para você, para conhecer nossas instalações. Você ter uma experiência, você conhecer o nosso serviço. A gente não tem internação, a Fares não ela não é um convênio, então você só paga isso pelo uso. A gente tem algumas parcerias com alguns hospitais se precisar de internação. O que é importante, é o que a gente fala para o paciente sempre, seja ele de convênio, particular ou do SUS, é invista em prevenção. Quando você investe em prevenção, isso é menos oneroso como tempo, menos oneroso como dinheiro, e que é interessante o paciente ter uma experiência que a gente fala que é uma experiência programada. Então, ele sabe que ele vai passar por uma consulta, se ele precisar passar por um procedimento, ele consegue se planejar, se precisar financeiramente, no emprego, no trabalho, com a família. Marcelo, tem mais uma pergunta aqui na mesma vibe aí. O Antônio Cardoso, final do telefone 7665, ele pergunta aqui: sabemos que as partes mais onerosas para um paciente são a internação. Vocês têm hospitais credenciados? Não, Antônio, a gente não participa da internação. Esse é um outro modelo de negócio, né? Um outro modelo de atendimento. Hoje a Fares está focada no modelo primário. A gente trabalha e a gente tem indicadores para não levar o paciente para essa internação. Exatamente esse ponto que eu queria abordar com você. Se ele vai e faz uma prevenção, teve uma dorzinha, não espera como nós homens fazemos, espera a semana que vem eu vou, na outra. Tem uma dorzinha, já vai, liga para a Fares, 3851-4000, marca a consulta e vai e faz a prevenção. Porque às vezes a dorzinha
com uma prevenção pode não evoluir, não é verdade? Perfeito. E aí não vai precisar da internação. Com certeza. Hoje, o que a gente fala, a prevenção é o principal mote. Então, você encontrar alguma alteração que você consegue corrigir, até com o estilo de vida hoje, em que a gente fala, sair daquela medicina só curativa, da medicação para melhorar, mas investir na alimentação. Então, a gente tem um laboratório hoje que a gente faz pesquisa alimentar, um exame que avalia o seu processo inflamatório à frente de 200 alimentos, melhorar o estilo de vida com exercício. Objetivo sempre fazendo uma prevenção anualmente, a cada 6 meses, vai depender do perfil do paciente, do perfil de critério clínico desse paciente, e a gente tem um corpo clínico para fazer esse tipo de avaliação. Investir na prevenção é o principal modelo, que vai evitar ou vai adiar esse paciente internar. Muito bem, já é uma grande solução, né? Então, eu vou né, convidar mais uma vez. Dê uma olhada como funciona. É legal, nós trouxemos aqui o Marcelo, não só como empreendedor, mas é que nós, num país onde a segurança é uma coisa terrível, que causa uma preocupação para todos. E a saúde, eu nem sei qual vem em primeiro lugar, eu acho que a saúde talvez venha em primeiro lugar, mas é uma grande opção, né? Marcelo, outra dúvida que eu tenho, a gente nem falou a respeito disso, mas nós estamos vivendo num momento onde estão sendo descredenciados os médicos cubanos, foi um projeto, um programa, enfim, e eu vi notícias, ouvi notícias, hoje ainda, que praticamente todas as vagas estão sendo ocupadas, né? Qual a posição o que vocês pensam a respeito desse assunto? Interfere alguma coisa com vocês? Porque eu acho que esse sistema, né, ele é ligado ao SUS, obviamente, né, mas ele é mais remoto, né, para regiões onde não tem os cuidados, as possibilidades que nós temos nos grandes centros, né? Hoje a interferência é muito pequena. Todo o nosso corpo clínico hoje ele é formado ou por especialistas ou por médicos que já terminaram a residência. Então, não são esses médicos que estão indo embora hoje, os médicos cubanos. Mas a Fares se posiciona que o problema de saúde no país não é focado só no médico, o problema não é só o médico. A gente tem um problema de infraestrutura, a gente tem um problema de investimento, a gente tem um problema hoje com os médicos que é um plano de carreira. E é isso que na Fares a gente faz o contrário. A gente mostra para o colega médico, tendo respeito ao que ele estudou, tendo respeito pelo que ele promoveu, né, durante a graduação dele. Ele estudar, ele praticar essa medicina. E é interessante nós lembrarmos disso, porque a formação de um médico, o telespectador, é uma coisa maluca. Né? São, no mínimo, 20 anos de dedicação. Não dá para trabalhar nos primeiros anos, não tem condições de trabalhar. São pouquíssimos que conseguem escolas públicas, e os que não conseguem escolas públicas vão ter que pagar aí 8 a 10 mil reais aí por mês para se formar, né? E depois vai no mercado, e o mercado às vezes não dá a oportunidade que o médico precisa, porque quando você fala do plano de carreira, nossa, vai muito na direção aí da justiça mesmo. Perfeito. E o que a gente pensa para o médico é criar um ambiente que ele consegue propiciar a medicina de qualidade. Esse é o propósito da Fares. A gente tem um propósito que a gente fala, eu tenho um cliente que é o paciente, tem um cliente que é o médico. E a gente criar esse ambiente com uma tecnologia, com um consultório, com uma logística que ele pode se concentrar no principal modelo, que é atendimento acolhedor e humanizado, isso é importante para o médico. É importante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas podem estar... Mas você falou no começo, 90, 100 reais, que pode ser o preço de uma consulta. Não é porque não tem um médico especialista ali, não é porque não tem uma grande possibilidade ali de tecnologia, de exames, e tem é uma clínica grande, só aqui em Osasco, né? Fora as outras unidades, são quase 5 mil metros quadrados, e tem aí toda a possibilidade tecnológica e o corpo clínico especializado.
é o sistema de gestão Perfeito. que faz baratear o trabalho de vocês. Perfeito. Né? Logística e gestão, a gente hoje, a grande fala no Brasil é ganhar eficiência. Sim. Eu não posso tirar qualidade para ter preço. Então, hoje a ideia da Fares é trazer um médico especialista. Hoje temos mais de 440 colegas nas 4 unidades. Estamos indo para São Vicente e a gente quer chegar a 2.000 colegas com as 20 unidades que a gente quer abrir até 2020. Marcelo, eu vou deixar uma missão já estou sentindo você parceiro aqui da TV Osasco, vou deixar uma missão, eu já estou ficando fã do Adiel, você fala do Dr. Adiel, né, Fares, que precisamos trazê-lo aqui para ele conhecer aqui a TV Osasco e também parabenizá-lo, né, porque agora nos próximos dias, lá no litoral, está sendo inaugurado, acho que a 5ª unidade, né, da Fares. A gente está indo para São Vicente agora, é uma unidade que está indo para a Baixada Santista. Então a gente vai inaugurar um polo médico também, com 2.000 metros quadrados, com mais de 60 consultórios, o laboratório próprio também, para ofertar saúde de qualidade, igual a gente está propiciando aqui em Osasco. E os planos para 2020? Tem um plano aí bem assim, olha, ambicioso, né? Olha, extremamente ambicioso. O Adiel, o fundador, indo para o conselho, a gente percebeu que a gente tem um modelo de saúde para resolver a problemática de saúde que existe no estado de São Paulo. Então, até 2020, a gente quer inaugurar 20 unidades. A gente vai ter 20 unidades. A gente tem mais 5, vamos inaugurar mais 15 unidades. Então, é um projeto ambicioso que a gente precisa conscientizar essa população. A gente precisa, o colega médico, o colega do corpo clínico, entender esse propósito, porque não é só fazer medicina, é fazer medicina de uma forma acolhedora. Fazer medicina, a gente sempre fala, usando a lei da empatia, se colocando no lugar do outro, com as dificuldades financeiras que ele tem, dificuldade de tempo que ele tem, e propiciando a melhor medicina dentro dos critérios éticos da medicina. Muito bem. Marcelo Abrão é o CEO da Fares. Infelizmente chegou aí o finalzinho do nosso programa, mas tem alguns segundinhos ainda para você despedir do nosso público e fazer o convite para conhecer a Clínica Fares, né? Agradeço muito o convite. Deixo para todos os telespectadores um convite para conhecer nossas unidades. A unidade aqui de Osasco, fica na Antônio Agu 630. E a gente está fazendo uma campanha de tonometria, uma avaliação visual do paciente que é gratuito. A Clínica Fares, o corpo clínico oferta, então, a avaliação da glicemia, que é o açúcar do sangue, né? E a avaliação dessa pressão ocular, para ver se tem alguns outros problemas. E essa oferta é gratuita para os seus telespectadores, para conhecer, ver o nosso prédio, conversar. E a gente entende que medicina resolutiva vai ser feita quando a gente unir a população e conscientizar essa população com o que tem de mais moderno e de metodologias na produção científica na medicina. Olha, então eu vou convidar você, que é nosso telespectador, é aqui da região, ou você de outros estados que venham para cá, que queiram aí ter uma consulta legal, código 11 3851 4000, liga lá, marca aí a sua avaliação gratuita, diga que é aqui, olha, eu assisti lá na TV Osasco, no Invista, eu quero esse exame de graça, vamos cobrar o Marcelão lá. Marcelo, muito obrigado, um abração aí para todos da Clínica Fares, quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e a você, telespectador, que nos dá a honra da sua audiência. Fiquem com Deus, até a próxima semana.